Você só tem dois caminhos nessa vida. Só dois. E esses dois caminhos vão te levar ou ao sucesso e paz, ou à ruína e à vergonha. Então, se você seguir um caminho de sabedoria e respeitar as regras do jogo, você vai ser uma pessoa honrada, íntegra e generosa. E a sua consequência é ter sucesso e paz. Se você for uma pessoa tola e insensata, você vai trazer para você arrogância e orgulho. Isso vai te trazer ruína e vergonha. E o primeiro pilar e a primeira regra do jogo que deve ser respeitada é a ganância. No caso, respeitar a ausência de ganância. A ganância, ela se traveste de segurança. A ganância, ela te engana. A ganância é a mentira vestida de verdade. Então a ganância te conquista com agrados e falsa segurança. Essa é a mensagem mais importante da ganância. E esse é o segundo princípio, a segunda regra do jogo, que precisa ser respeitada. Riqueza versus pobreza. Qual que é o oposto de riqueza, gente? Preguiça é o oposto de riqueza. Não é pobreza. Está em livro dos Provérbios. E faz sentido. Os preguiçosos, eles tomam decisões de não fazer alguma coisa, ao invés de fazer outra que seja muito produtiva. A preguiça é uma regra do jogo que você tem que respeitar. Você não pode ser preguiçoso. Qualquer decisão que você toma, você renuncia a algo. A preguiça, ela vai te deixar pobre ou vai te manter pobre. Ou se você é rico financeiramente, a preguiça vai te trazer para a pobreza. Porque não adianta você querer sair da pobreza se a pobreza não sai de você. E o que é a pobreza? A pobreza é a preguiça que não sai daqui de dentro. Qual que é o remédio para a preguiça? A disciplina. Qual que é o erro? As pessoas entram no erro de achar que a gente só pode começar alguma coisa quando vier a motivação, mas a motivação só vem depois de começar alguma coisa. Então, quando eu estou falando de redes sociais, enquanto as pessoas perdem tempo nas redes, elas deixam o dinheiro na mesa para outra pessoa pegar. E o outro princípio e regra do jogo que precisa ser respeitado é a tolice. A tolice, ela realmente é muito pejorativa. O que é a tolice? A tolice, ela tem dois conceitos. É aquela pessoa que acha que sabe tudo, ou aquela pessoa que não sabe nada. Só que se a pessoa não sabe nada, ela é uma ignorante, a culpa não é dela. Se você não aprendeu na sua casa a cuidar do seu dinheiro, a culpa não é sua, você não aprendeu. E às vezes nem dos seus pais, porque também eles não aprenderam. Mas a partir do momento que você aprende, se você erra, você já não é mais ignorante, agora a culpa é sua, porque agora você é um insensato. O insensato é aquele que sabe o que deveria fazer e ainda assim não faz. Esse é o insensato. Qual que é o remédio para a tolice? O conhecimento. Porque se eu não sei, eu sou ignorante, eu preciso de conhecimento. Se eu acho que eu sei tudo, eu só consigo achar que eu sei tudo porque eu não tenho conhecimento suficiente para saber que tem mais para saber. O conhecimento desbloqueia isso. Mas por que mesmo pessoas que são extremamente inteligentes, elas não conseguem aprender? Porque a maioria delas, muitas vezes, não é humilde. E uma pessoa desumilde, ela é arrogante. O arrogante não aprende. Porque você traz pessoas perto de você que são extremamente sábias e têm muito conhecimento, elas tentam te passar alguma coisa, elas te repreendem, elas te ensinam, elas falam, e você não absorve. E não adianta você querer repreender um tolo, só repreenda os sábios. Esse é um grande aprendizado. Eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. E essa mensagem é importante para te mostrar que não importa quão inteligente você seja, você não vai viver se você não respeitar as regras do jogo. Você não pode ser um tolo. E para você desbloquear a tolice, você precisa do conhecimento. E para você absorver conhecimento, você precisa de humildade. Senão você não cresce. Não seja tolo. Conselheiros é o nosso quarto pilar. Esse pilar, para mim, é um dos mais importantes que tem. Por que esse pilar é mais importante? Porque aqui você deixa de errar onde as outras pessoas já erraram, gente. Você não comete as mesmas cagadas, os mesmos erros que os outros já cometeram. Eu quero passar para vocês um conselho que eu recebi importante. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi o momento em que, de fato, eu tive uma aprovação pública, né? As pessoas soltaram na mídia que eu estava quebrado, né? Que eu não tinha dinheiro, que estava tudo dando errado na minha vida e tal. Isso no momento que eu investia meu dinheiro publicamente, as pessoas viam que eu tinha alguns milhões de reais públicos investidos. Mas as pessoas não queriam saber isso. Elas queriam zombar. E aí nesse momento, eu lembro que eu estava sozinho, eu fazendo palestras, né, ao redor do Brasil, e num desses momentos eu estava sozinho num quarto de hotel. E aí
uma repórter me ligou. E quando a repórter me ligou, eu fiquei assustado. Eu ia fazer 2 sessões de um show, gente. E isso me consumiu. Porque eu não conseguia saber o que estava acontecendo, qual era a repercussão do que estava acontecendo. Eu estava magoado, mas não tanto ainda. Até que eu entrei nas redes sociais. E eu vi que o meu nome entrou no Trending Topics do Twitter global. Isso de fato foi um movimento muito difícil na minha vida. De fato, muito. E isso foi se prolongando por vários dias. Tive muitos amigos, muitas pessoas, muitos empresários, muita gente que me defendeu. E tive muita gente, que me atacou. Quando que isso aqui iria terminar? Quando que isso aqui ia acabar? Até que eu cheguei para esse cara e falei: Bente, me ajuda? Ele falou: claro, eu já passei por isso. Eu falei: você já passou por isso? Então ele virou para mim e falou: Thiago, peça desculpas, porque alguém você deve ter magoado. E eu aceitei as desculpas dele, por um único motivo, porque ele já tinha passado por isso e porque ele era uma pessoa que eu respeito. E eu publicamente pedi desculpas. E o que aconteceu? Esse assunto encerrou imediatamente. E tudo isso porque eu tinha um conselheiro. Então os conselheiros, eles são muito importantes porque te ajudam a chegar mais longe. Regra do jogo: imediatismo. Essa é uma regra do jogo que precisa ser respeitada. O que os homens mais ricos do mundo têm em comum, geralmente, é o cabelo branco. Se você for puxar a lista da Forbes e pegar os homens mais ricos do mundo, eles têm cabelo branco. O processo do enriquecimento leva tempo. O processo do crescimento em qualquer área da vida leva tempo. Você já pode saber de várias coisas. Não por isso você merece ter agora, mas é um processo. Por isso que eu sempre digo que ter dinheiro é diferente de ser rico. Porque quem tem dinheiro quebra e não produz mais. Fracassar não é ser fracassado. O fracasso, como eu já disse, é uma vírgula, não é um ponto final. Só que nesse momento a nossa cabeça prega uma grande peça na gente. Existe um conceito que o nosso lado negativo aplica dentro da gente, que acaba com algumas pessoas e não tem volta. É o conceito da distorção do tempo. Por quê? O fracasso é momentâneo, não é eterno. Mas algumas pessoas deixam o efeito da distorção do tempo fazer algo negativo na sua cabeça, que é distorcer o tempo do fracasso e jogar isso para o longo prazo. Só que se a gente distorce o tempo do fracasso e joga isso para o longo prazo, logo a gente é fracassado. Então quando a gente distorce o tempo, a gente ressignifica a realidade. Eu queria passar uma história para vocês para finalizar isso, que é a história de Sócrates. Sócrates foi um dos grandes pensadores do nosso mundo. E ele não se conformava com as afirmações que existiam na época dele. As pessoas afirmavam as coisas, mas para ele não. Para ele precisava fazer a pergunta certa. Ele ia atrás da pergunta certa, porque ele queria procurar respostas e fazer mais perguntas. Ele queria evoluir. Ele queria mais sabedoria. Mais e mais sabedoria. Mas na época dele, isso não agradou as pessoas. E as pessoas resolveram acabar com a vida de Sócrates. Sócrates morreu. Essas pessoas acabaram matando Sócrates. E o que aconteceu aqui é que essas pessoas, elas optaram por, ao invés de assassinar sua própria ignorância, assassinar a sabedoria alheia, que é o que Sócrates estava tentando trazer para o mundo. E o que eu não quero que aconteça aqui com vocês é isso. É que vocês sacrifiquem a sabedoria. Que vocês não busquem sacrificar a ignorância interior que a gente tem. Que vocês deixem de buscar sabedoria. Então eu gostaria do fundo do meu coração que vocês pudessem levar essa mensagem adiante. Não o mensageiro, mas que vocês levassem essa mensagem e que essa mensagem pudesse iluminar a vida de todos vocês, da família de vocês, de que todos estão ao redor de vocês. Muito obrigado, gente.